Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha do nosso novo projeto. Esse aqui é um projeto de riscos, todos com casinhas. Então hoje a nossa aulinha vai ser a casinha de caju. Posicionar direitinho aqui, casinha de caju com flores do campo. Vou começar pintando aqui com vocês. A princípio, nós vamos começar trabalhando aqui as folhas de cima. Esse tecido que eu estou usando aqui é o tecido Oxford. Estou pintando uma capa para galão de água. Você pode fazer esse desenho em qualquer tecido que você queira trabalhar. Vou começar trabalhando aqui, olha, com o siena natural. Vou vir aqui no centro da minha folha. Observe que essa folha aqui, ela tem um estilo arredondadozinho lá em cima. Olha, venho do centro da minha folha e vou puxando aqui para a lateral, esfumando bem. Vocês desconsiderem aí a sombra da minha mão, porque aqui onde eu estou tem que ter uma luz ligada, né? Porque senão fica escuro. Então, por conta disso, a sombra fica aqui aparecendo, mas vocês foquem aí na pintura. Então, olha, venho agora do risco para o centro da folha. Então, observe bem que eu trago, ó, puxando, vou em cima do risquinho. Olha, primeiro eu comecei do centro, vindo para a lateral, depois indo na outra parte, no risco, puxando para o centro. Vou usar um pouquinho do verde grama. Nesse lado aqui, olha, onde eu deixei essa partezinha sem pintura, vou encostar o verde grama e vou trazendo ele para cima do siena natural. Sempre vai esfumando para não deixar a tinta marcada, vai ficar bem unido os dois tons que for trabalhar. Olha só. Vai esfumando bem, que você vê a misturinha. Esse aqui vai ficar uma folha, um tonzinho envelhecido. Novamente, um pouquinho do verde. Esse é o pincel número 10. Agora, eu venho no lado contrário, ó, em cima do desenho, bem em cima do risco. E vou trazer para dentro, olha, puxando para cima. E sempre, gente, observe bem que tem que ir esfumando sempre. Sempre movimentando a mão, observe bem para não deixar a tinta acumulada. Lembrando que eu estou trabalhando no tecido Oxford. Feito essa parte aqui, vou trazer um branco, pouquinha tinta no cantinho do pincel. Partezinha que eu comecei com o siena, vou trazendo ele para cima, ó. Movimente bem a mão para não deixar a tinta ficar marcada, né? Parada, sem acumular tinta, vai movimentando. Agora eu vou trabalhar do outro lado com o branco. Venho em cima do desenho. E vou descer movimentando. Esse branco é bem pouquinha tinta. Feito isso aqui, vou usar o verde pinheiro. E vou fazer as nervurinhas aqui, olha. Para um ladinho. Vou puxar do outro lado, pincel bem em pezinho. Aqui, cabe mais um aqui no cantinho. Agora eu vou trocar de pincel. Com o pincel número 6, eu venho com o branco.
entre as nervurinhas, olha. Dou um toquezinho e vou iluminar mais um pouco, olha. Sempre subindo no mesmo sentido do desenho. Então, olhe bem. Você vai iluminar aqui sem puxar o verde pinheiro. Do outro lado, olha. Um toquezinho entre as nervurinhas que foram feitas, ó. E vem trabalhando, sempre subindo, observando o jeitinho do desenho, acompanha do mesmo jeito. Então, aqui, olha, terminando essa parte aqui, eu vou dar um toquezinho com o verde pinheiro no risco da folha. Vem, olha, o pincel bem em pezinho, como se fosse um leve contorno. E sempre dou uma jogadinha para dentro. Veja que aqui na lateral, olha, o siena está mais evidente. A ideia é exatamente essa. Sempre uma leve puxadinha. Não vai sobrecarregar aqui de verde para não perder esse efeitozinho, né, da folhinha mais envelhecida. Vou trabalhar a segunda aqui, deixando aqui mais outra ideia para você trabalhar essa folha, ó. Vou começar com o siena natural agora, olha, de cima. Vocês vão ter duas opções aqui de trabalhar essa folha, essas folhas, olha. Veja que aqui eu comecei, olha, de cima e vou esfumando, puxando para baixo. Movimentando bem a mão. Vou usar o verde grama. E venho agora do pezinho da folha para cima. Vou bem no cantinho mesmo do caju. E movimenta, joga para cima para unir bem os dois tons aqui. Veja bem que a parte de cima tá mais evidente o siena natural. E o verde vem aqui na parte de baixo. Vou voltar aqui um pouco com o siena, intensificando mais. E importantíssimo, gente, você ver que as duas tonalidades fiquem bem misturadas. Vou trabalhar agora com o verde pinheiro. Venho bem no centro da folha. Para quem adquire as apostilas, você vai receber a apostila com todos os riscos certinho, detalhadamente. O verde pinheiro aqui. Vou dar um toquezinho só embaixo com o verde pinheiro, intensificando um pouquinho o pezinho da folha. Muito importante você acompanhar todo o vídeo, porque tem dicas importantes para você não perder a orientação, né? Muitas vezes as pessoas pulam muito os vídeos e me mandam mensagem perguntando exatamente aquilo que tá no vídeo que elas pularam, perderam a dica certinha. Com o branco, olha, ó, no cantinho aqui de cada nervurinha, olha, eu dou um toquezinho, tiro o excesso da tinta aqui no paninho de limpeza e vou puxar, ó. Gente, não esqueça de curtir o vídeo, deixa o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer esse trabalho maravilhoso. E para você adquirir minhas apostilas de risco, você entra em contato por esse WhatsApp que está aí na sua telinha. Temos outras apostilas com temas também já diferentes.
E você pode adquirir e vai ser um excelente apoio para vocês que estão começando na pintura, você que já tem um pouco de base, mas tem dificuldade no desenho, então as apostilhas são excelentes. Então vejam só, olha, duas formas para você pintar as folhas usando os mesmos tons. Siena natural, verde grama, verde pinheiro e branco. Então, duas formas de ser trabalhado usando a mesma tonalidade. Essas outras folhas aqui, né, vocês vão usar as mesmas tonalidades aqui das primeiras. Vamos agora passar para o caju. Vou usar amarelo ouro. Trabalhar aqui nosso cajuzinho casinha. Branco sempre a gente trabalha, o branco nunca escapa do nosso trabalho, né? Vermelho vivo. E também vermelho escarlate. Vou usar esse pincelzinho aqui, olha, redondinho. Esse é um pincelzinho que eu já deixei várias vezes a dica aqui. Um pincelzinho de maquiagem que eu adaptei para pintar fraldas e terminou ficando para pintar muitas coisas, porque foi de grande, assim, o resultado dele foi maravilhoso. Então, olha, venho com o amarelo ouro, pintando aqui a parte de cima. Um cuidadinho para não manchar na folha. E eu vou trazer até coladinho. Aqui é a porta da casinha, então aqui nós não vamos pintar. Pintar toda a parte de fora. Lembrando que eu estou trabalhando com o tecido Oxford, mas você pode usar aí o tecido que você tiver preferência, tecido de sacaria, pano de prato, brim, é o tecido que mais você tiver facilidade. Você faz o trabalho tranquilamente. Vem sempre sumando bem aqui. Bem em volta aqui da portinha. Vai movimentando a mão, espalhando bem. Agora eu vou usar aqui o vermelho vivo. Agora um pouquinho menos. Trabalhar aqui, ó. Tem um decidinho aqui, olha, de um ladinho do outro, ó. Então eu vou trabalhar aqui puxando ele para cima. E vou esfumando sempre, sempre repetindo essa questão. Você vem trazendo, movimentando até você ver a tinta sumir naturalmente, ó. O mesmo processo do outro lado. E vamos trabalhando aqui, ó, tranquilamente, esfumando aqui a tinta bem. Com o pincelzinho ainda um pouquinho sujo, vou voltar no amarelo ouro. Intensificar por dentro, deixando ele mais evidente aqui. Um toquezinho no branco, vamos dar um volume aqui ao nosso cajuzinho, a nossa casinha. Agora eu vou trocar de pincel. Com o pincelzinho número 6,
Eu vou usar o vermelho escarlate e vou vir em cima do meu risco, olha. Tinta só de um ladinho do pincel. Olha, vou vir em cima aqui do risco, ó, e vou trazendo ele, cobrindo bem o risco. Esse pincel aqui, ele já é bem chatinho mesmo. Então, olha, traz e sempre vai esfumando. Vou vir aqui para o outro lado, bem coladinho na folha. Observe para não deixar nenhum espaço sem pintura. Então, posiciona em cima mesmo do desenho e depois vai arrastando ele para dentro. Vai movimentando sempre, deixando tudo bem unido. Bem no pezinho aqui, ó. Então, aqui eu dou uma subidinha, deixando o pezinho mais avermelhado. Vai sempre jogando a tinta. Aqui no outro lado. Não deixa o risco aparecendo. Vem em cima do risco, depois vai puxando a tinta. Vou voltar com o vermelho vivo, aqui ó, por cima da portinha. Gente, sempre aqui, não sobrecarrega, não encharca demais o pincel com tinta. Vem pouquinha tinta, bem em cima, e depois vai movimentando o pincel para o lado de cima. Olha, você observa que o amarelo você percebe aqui por baixo, ó, parte de cima. Então, isso aqui é importante você ter toda a atenção quando você está trazendo a tinta, para não deixar aquela tinta ficar marcando só em um lugar. Branco. Bem no cantinho. Vou trazer aqui com o vermelho escarlate. Começando a dar aqui umas formazinhas aqui ao nosso caju. Mais um pouquinho aqui dando volume. Olha, lá nessas partezinhas lá em cima, eu vou dar um toquezinho com o branco. Olha, trago bem pouquinho a tinta. Então, a gente vai deixar ele descansar um pouquinho. Depois, nós vamos voltar, trazendo mais luz e reforçando aqui também sombra, fazendo mais uns detalhezinhos. Vou pintar a castanha. Vou trazer aqui um branco por dentro. Pintando aqui a castanha. Dando um toque aqui de branco por dentro dela. Venho com o verde oliva.
Vou começar bem em cima do risco. Caidinha aqui do ladinho, aqui pro centro, né, ó. Aqui você pode usar o verde oliva, você pode usar o verde pântano, você pode usar o sépia, pode usar o rústico. Então, são várias opções para você pintar a castanha. Essa aqui eu estou usando o verde oliva. Primeiro fiz essa basezinha com o branco. Depois vim com o verde oliva. Vou voltar com o branco na partezinha de cima. Seja sempre super fiel ao jeitinho do desenho. Veja que tem uma curvinha, então eu venho do mesmo jeito o pincel. Vou iluminar ela bem aqui embaixo. Vou virando aqui para vocês verem a partezinha de cima. Novamente aqui o verde oliva, intensificando lá em cima. Toquezinho aqui no cantinho da folha que tá fugindo. Agora vamos trabalhar aqui dentro da porta. Tirar aqui de cima para evitar que manche. Essa portinha aqui, eu vou usar amarelo limão. E preto. Com o amarelo limão, eu vou trazer a parte de dentro aqui, ó. Vou preencher toda essa parte aqui da portinha. Então, traz todo o espaço bem preenchido. Agora, com o pincel mais estreitinho, eu vou trabalhar com o preto, ó. Pincelzinho número 6. Então, o preto eu vou trabalhar essa parte aqui, que é o beiralzinho da porta. Bem coladinho na parte de cima do caju. Vou preenchendo todo o espaço. Gente, tem trabalho que não tem como você trabalhar com pressa. Então, olha, cuidadosamente, vem um pouquinho de tinta, o pincel estreitinho, vai preenchendo essa parte aqui do beiral da portinha. Trazendo sempre bem coladinho. Observe bem para não deixar a trama do tecido sem pintura. O Oxford é um tecido bem ressecado, é importante você sempre estar repassando para não ficar nenhuma parte sem pintar. Ó, com o cabinho aqui do pincel, eu vou virar aqui e vou fazer aqui, ó, um pontinho, que é aqui a aberturinha, cantinho de abrir a porta.
um maiorzinho e um menorzinho. Vou usar o siena natural sem limpar o pincel. E vem bem pouquinho acompanhando aqui o ladinho da porta. Então, o nosso cajuzinho tá começando a ganhar formas aqui. Vou usar o pincel 00, branco. E o vermelho escarlate, olha. Vou trazer aqui, ó, por entre aqui essa partezinha dele, ó. Apenas, ó, uns toquezinhos bem fininhos, ó. E vem também dando um toquezinho no vermelho, ó. Quase que pinguinhos. Deixando mais natural ainda esse caju. Toquezinhos bem suaves. Uns toquezinhos no branco. Observando aqui, ó, o ladinho do risco. Vou fazer uma gota bem aqui no meu caju, ó. O vermelho escarlate, ó. Aí eu vou puxar um pouquinho para baixo. E aqui eu puxo para dentro. Tiro todo o excesso da minha tinta do pincel. Pego o amarelo ouro. Por dentro, eu faço aqui uma curvinha, ó. E com o branco, ó, um toquezinho lá em cima. Vou dar uns pinguinhos aqui, como que a gotinha tá escorrendo. Vou voltar com o amarelo, deixa o pincel sem nenhum excesso de tinta. E vou dar mais um toque aqui, intensificando bem. Vem movimentando, sempre esse detalhezinho. O lateralzinho aqui, umas batidinhas. Então, são os detalhes que vão fazendo a diferença aí no trabalho, né? Vão trazendo volume. Sempre a pintura requer muita observação. Então, você vai vendo se a tinta absorveu, se o tecido absorveu muito a tinta. Quando ele vai secando, você observa se o tecido está com a trama do tecido visível. Se tiver, olha, volta lá repassando, dando mais um toque. E cuidadosamente a gente vai deixando uma peça bem bacana. Aqui eu tô usando novamente o vermelho escarlate, ó, subindo por entre o amarelo, ó, puxadinhas, pincelzinho na lateral. Veja que eu tô dando aqui as batidinhas, olha, os toquezinhos por entre o amarelo, mas ainda deixando o tom visível mesmo. Tiro todo o excesso da tinta, enxugo o pincel e com o branco vou fazer um ponto de luz bem aqui, ó.
Desse outro ladinho aqui, olha, um toquezinho aqui, bem de pontinha de pincel, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui algumas flores. Puxando aqui. Então, olha só, gente, que belezura que tá ficando isso aqui. Essa flor aqui de cima, saindo aqui por trás do caju, eu vou usar um pouquinho de clareador. Vejam que eu fiz todo o processo sem usar clareador. Então, agora, olha, um pouco de clareador aqui dentro das pétalas. O miolinho não precisa trabalhar ele agora. Vou usar o violeta. Venho em volta do miolo, olha, por volta aqui do miolo da flor e vou jogando pra cima. Com o auxílio do clareador, automaticamente o violeta já clareia mais um pouco. E agora vamos voltar para iluminar aqui as pétalas. Ó, trazer o branco. Esse é o pincel número 8. Vou começar, olha, do centro da pétala para dentro. E aí, jogando sempre. Em cima do risco. O centro da pétala vai ficar mais claro, a parte de cima, puxando sempre para esse espaço aqui, ó. A outra pétalazinha lá em cima, ó. Primeira parte eu coloco em cima do risco, depois puxando. E assim vem uma por uma. Para fazer aqui uma pétalazinha viradinha, eu vou usar o violeta. Por baixo aqui, ó, mais ou menos na metade para baixo, dou uma puxadinha aqui. E agora com o branco, encontrando aqui com o violeta, deixando a partezinha de cima mais clara um pouco. Um pouco. Então, olha só, gente. Feita essa parte aqui, a gente vai deixar ela secar um pouquinho para fazer o miolinho. Vou trazer essa aqui já em um novo tom, ó. Vou trazer essa daqui. Vou usar, olha, o magenta. E o branco. Aqui no canal tem muitas videoaulas pintando flores do campo. Então, vocês podem utilizar esses tons que eu tô deixando ou também utilizar o tom que vocês tenham mais preferência. Vou começar com o branco, ó. Veja que a primeira eu fiz usando o clareador e o violeta. E agora eu vou trabalhar usando o branco.
E vou puxando, preenchendo aqui toda a pétala. Não esqueça de deixar o seu like aí nessa aula. Deixa o seu comentário, o que é que você está querendo aprender aqui comigo, que tipo de pintura vocês gostam, de onde vocês estão me acompanhando. Comente aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês querem mais aqui de pintura, para que eu possa estar sempre trazendo vídeo aula que seja útil, né, que possa ajudar vocês aí no desenvolvimento das pinturas. Olha, preenchi toda a base aqui, usando o branco. Agora eu vou usar o magenta, olha, em volta do miolinho. Veja só, passo aqui e dou uma jogada lá pra cima, em todas as pétalas do mesmo jeitinho. Olha, a tinta que eu deixei aqui no cantinho. Agora, com o magenta, eu venho lá no risco e vou trazendo para dentro. Sempre vou puxando o pincelzinho na lateral. Observa que o meinho deixa mais claro um pouco. Começa em cima, bem no meio. E aqui a próxima. Sempre, olha, deixa aqui os risquinhos. Puxa mais um pouquinho pra cá. Com o próprio magenta aqui na descidinha, eu vou deixando o risquinho pra ficar já o jeitinho da nervura da flor. Vou pintar esse caju aqui. Esse cajuzinho aqui eu vou começar com o vermelho vivo. Trazer o pincel mais largo, que a gente ganha um tempinho aqui. Esse é o pincel número 12. Todo o caju aqui, vou preencher com o vermelho vivo. Vocês que estão chegando agora aqui no nosso vídeo aula, seja muito bem-vindo. Se gosta de pintura em tecido, se inscreva aqui no canal. Visite o perfil aqui que vocês vão encontrar muitas dicas boas de pintura todos os dias. E não esquece de ativar o sininho. Todo dia que eu postar uma novidade, você vai ser notificado. Acompanhe as nossas lives toda segunda e quarta, 14 horas. Sempre com uma dica bem bacana para você que está aprendendo aí a pintura em tecido, dicas fáceis. E para você que tem interesse em adquirir minhas apostilas de risco, o WhatsApp é esse aqui que está na sua telinha. Deixe a sua mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E quem tem interesse nos meus trabalhos, eu envio para todos os lugares pelo correio. Olha, feita essa parte, veja, pintei todo o caju com o vermelho vivo. Vou trazer aqui o branco, na partezinha aqui do lado, ó, curvando. Bem no centro aqui.
Movimenta bem a mão. E vou esfumando, ó. Puxando aqui para não ficar marcado. Esse aqui foi o vermelho vivo. E depois iluminando as laterais e o centro com o branco. Agora eu vou trazer o vermelho escarlate. E venho no cantinho do risco, ó. Lá no risco. Aqui nesse espaçozinho, olha, onde ficou a marquinha da luz, eu venho com a sombra. E lá no pezinho do caju, vou dar um toquezinho com o vermelho escarlate. Vou pintar agora a castanha, já de uma outra forma, sempre naquele processo de deixar dicas para vocês. Para essa castanha aqui, eu vou usar o marrom, siena natural e branco. Começar com o siena, usando o pincel número 6. Pintei toda a parte aqui com siena. Agora, com o marrom, eu vou trabalhar em cima do risco. Bem em cima. Olha a curvinha aqui. Agora, tiro todo o excesso da tinta e pego o branco. Vem aqui, ó, a partezinha de cima. Fazendo aqui sempre o jeitinho mesmo do desenho, todo o trabalho. Vou intensificar um pouquinho, eu desci muito minha mão aqui na curvinha, ó, então eu vou dar uma arrumadinha aqui. Sempre lembrando a vocês que quem adquire as apostilas recebe o risco detalhadamente. Então, você tem bem mais facilidade de desenvolver. Aqui com o pincelzinho 100. E o vermelho vivo. Pequenos detalhezinhos aqui no meu caju. Esses pequenos detalhes dão uma diferença, fazem, né, dá um toquezinho especial, vai valorizando a sua pintura e você não vai deixar sempre a pintura chapada, aquela pintura sem vida, né? Então, são toques que, por mais simples que eles sejam, eles trazem diferença aqui no trabalho. Vou usar aqui o outro pincel para dar uma esfumadinha nesse toquezinho de branco. Aqui em cima, um pontinho iluminando.
cantinho do pincel, ó, só o biquinho do pincel aqui. Então, para quem está agora pela primeira vez aqui, esse é um risco da nova apostila que está sendo preparada. Uma apostila linda, só casinhas. Agora eu vou trabalhar o miolinho das flores. Venho com o amarelo ouro. Preencho aqui, ó, todo o espaçozinho aqui da minha flor, do miolo. Caramelo. Com o caramelo eu venho a partezinha mais para baixo, ó. O mesmo processo aqui na segunda, amarelo ouro. Um toquezinho do caramelo, unindo os tons. Misturando aqui para não ficar marcando. Aqui por dentro, ó, vou trazer um pouquinho do violeta que faz parte aqui dessa florzinha de cima. A pétalazinha que vai sair lá por dentro. Usando o branco. E vou dar pequenos toquezinhos por aqui, ó. Essa aqui do magenta, eu vou trazer uns fiozinhos puxando aqui. Aqui vem uns maiores, uns menores. E agora o branco. Com o branco aqui, eu vou vir na portinha da casa. E vou dar leves toquezinhos aqui, ó. Já está bem sequinho aqui o amarelo limão. Vou dar umas puxadinhas junto aqui nele. No cantinho aqui, ó, um toquezinho bem pequeno. E a parte de baixo, saindo aqui da portinha da casa, eu vou vir com o verde oliva. Esse é o pincel número 12. Coladinho aqui, ó, bem no pezinho mesmo da casinha. E vou esfumando, puxando para baixo. Desses espaçozinhos aqui. Aqui pode usar o pincel mais estreitinho. Coladinho aqui na flor.
Vou auxiliar com o pincel mais fininho para não manchar a flor aqui. Vai puxando, olha só, o reflexozinho tocando suavemente aqui no caju e vem trazendo essa sombra. Bem coladinho aqui na florzinha, a sombra aqui por baixo, ó. Essas folhas vocês vão repetir o mesmo processo das outras. Então, aqui tem, olha, mais duas flores laterais e folhas, que vocês vão usar os tons já aqui, ou preferindo aí a escolha de vocês, cada um tem sua criatividade, a cor que vocês desejarem. Aqui no canal tem muitos vídeos pintando flores do campo, então vocês podem usar aí as ideias e trabalhar, né, de acordo com o gosto de vocês. Vou usar aqui o verde oliva no pezinho aqui, ó, saindo do caju, ó, e vou fazer aqui os talinhos, ó. Então, aqui fica, olha, mais uma dica para vocês terem aí uma finalização bacana, gente. Eu esqueci de virar aqui o celular. Não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam de deixar seu comentário, compartilha para outras pessoas também ter conhecimento desse trabalho. E é um apoio que você me dá muito grande, participando aqui comigo desse momentinho bacana de pintura em tecido. Então, fica a dica de hoje aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se liga aí, todos os dias temos uma novidade para vocês. Olha que belezura que tá ficando esse trabalho. Para você adquirir apostilas de risco através desse WhatsApp e também encomendas. Envie meu trabalho para todos os lugares pelo correio. Muito obrigada por estarem sempre comigo e até o nosso próximo encontro.